Agora, como a oração torna você espiritual? Quero mostrar a você 10 maneiras pelas quais a oração o torna espiritual. Número 1. Faz de você um homem de fé. Portanto, todo pastor que não ora não é um homem de fé. Você é apenas um homem de pensamento natural. Lucas, capítulo 18, versículo 1. E propôs-lhes uma parábola, dizendo: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava os homens. E havia naquela cidade uma viúva, e ela veio até ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo ele não quis, mas depois disse consigo mesmo: ainda que eu não tema a Deus nem respeite os homens, contudo, porque esta viúva me incomoda, farei justiça a ela, para que, vindo continuamente, não me canse. E o Senhor disse: ouvi o que diz o juiz injusto, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, ainda que pareça demorar com eles? Digo-vos que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Será que ele encontrará fé na terra? O que isso significa? Orar é um grande ato de fé, porque ele não falava sobre fé, ele falava sobre oração. E ele estava dizendo que, quando esse juiz injusto foi procurado, você ora, ajuda, ajuda, ajuda. Jesus ensinava que devemos continuar orando. No final, você receberá a resposta. De repente, ele diz: quando o Filho do Homem vier, será que ele encontra fé? Isso significa que a oração ensinando é fé. Falar quarto, orar, abrir a boca e falar com alguém que não responde. Precisa de fé. Sabe, sou cristão há tantos anos, servindo ao Senhor, trabalhando. Em todas as vezes que orei, nunca disse: Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Quero realmente adorar-te enquanto estou diante de ti hoje. Obrigado pela oportunidade de orar a ti. Senhor, eu penso, certo? Meu filho, estou te ouvindo. Pai, eu agradeço. Estou orando hoje pelo Espírito Santo da Santidade. Eu oro pelo Espírito de humildade. Tudo bem. Estou lhe dando o Espírito de humildade. Nunca, nunca. Sou cristão há tantos anos. Até hoje, nunca ouvi isso. Eu ainda falo como se estivesse falando com o vento. Todos esses anos falando com o vento e esperando que o que eu digo seja ouvido no céu. Minha oração me torna um homem de fé. É espírito. Isso te transforma. Quando você ora, você se torna uma pessoa espiritual. E uma pessoa espiritual tem certas qualidades espirituais que só quando você é espiritual você consegue enxergar. Um dia Jesus em sua casa vieram pelo telhado com um homem. Acho que eles eram assaltantes armados, porque sabiam como quebrar um telhado e entrar por ele. Então eles vieram pelo telhado da casa e desceram o homem. A Bíblia diz: quando Jesus viu a fé deles, não foi viu os sapatos ou os ternos usando, viu no reino do Espírito e enxergou a fé. Eles iam no reino do Espírito e viu fé. Eu vejo pastores, você os vê na igreja, eles não oram. Você não vai construir igreja nenhuma sem oração e sem fé. O homem de fé e poder de Deus é um homem de oração. Você tem que saber como se aquietar e orar. E eu quero te dizer uma coisa. Eu não sei quantos cômodos tem na sua casa, mas não importa quantos cômodos você tenha. Mesmo que você tenha só um cômodo, não há dúvida de que, quando está sozinho,
Você pode orar, mas quando minha esposa não está por perto, eu oro melhor. Quando minha esposa não está por perto, eu oro no meu quarto. Quando ela está por perto, eu atiro do lugar e vou para o meu escritório. Todo mundo ora melhor sozinho. Seja quem for, você sempre se sai melhor orando sozinho. Posso dizer que, quando ele estava viajando, ele era mais espiritual orando do que quando estava em casa. Quando a esposa dele estava lá, ele não orava tanto assim. Você não pode fazer muito para Deus sem se tornar uma pessoa de oração. Quero encorajar vocês. Papua Nova Guiné. Há muitos espíritos malignos aqui e onde você vê assassinatos é um sinal de presença demoníaca. Ele foi um assassino. A verdadeira natureza dele. O que ele é? Ele é um assassino. Satanás é originalmente um assassino. Qualquer país onde você vê um aumento nos assassinatos, isso significa o aumento da presença de Satanás no país. Sim, a Bíblia diz que significa que ele está livre. Isso significa que ele está vindo. É um medir, como na América. Neste ano tiveram mais de 37 mil, ou no ano passado 37 mil tiroteios em apenas um ano. Não é nenhuma guerra. É uma cidade inteira de pessoas. Sim, eles mataram 2 atirando. Ela mostra o aumento da presença de Satanás na América. Sim, sim, sim. Não sei se estou falando com algumas pessoas. Você precisa decidir orar. Sim, isso mostra que vocês são homens de fé. Agora, não sei quantas pessoas estão na sua casa. Eu estava falando justamente sobre isso. Sabe, sou cristão há muitos anos. Eu era cristão quando morava em um dormitório com outras pessoas. Outras pessoas. Tudo bem, aqui está minha cama. Aqui está a cama de alguém. Foi quando recebi batismo no Espírito Santo e comecei a falar em línguas. Aprendi a deitar na cama, cobrir rosto com travesseiro e falar no travesseiro. Falava no travesseiro. Não tinha outro lugar para orar. Não tinha para onde ir. Ah, sim. Minha casa é pequena. Todos juntos. Não. Quando eu estava na universidade com meu colega de quarto, eu costumava sair para rezar. Eu simplesmente vou e caminho lá fora. Cabal Shadoudalapar. Você diz que é um pastor que vai pregar sem orações, sem nenhuma oração. Você vai construir uma cadeira. E o Gisho me disse uma vez que, aos 70 anos, ele afirmou: se eu fosse começar uma igreja agora, entraria em um quarto e chamaria as pessoas de lá. Foi isso que ele disse. Eu vou e sento no quarto e chamo as pessoas no âmbito do espírito. Quer dizer, ele acredita no âmbito do espírito. Você está me ouvindo? Ou será que eu deveria ir para as Ilhas Salomão para continuar essa pregação? Se é espiritual, se ora, se torna um homem de fé orando. Ninguém ora sem fé. Por isso, pessoas seculares levantam e tomam café da manhã. Quando acordam, o que tem para o café da manhã? Direto. Eles já começam comendo café, chá. Tomam café, almoçam. Você é uma pessoa espiritual e um construtor supremo de igrejas. Você precisa ter tempo para orar. Reze à noite, a oração flui. Reze durante o dia. Reze, reze, reze,
Reze. Caso contrário, você não é espiritual. E a Bíblia diz: se alguém disser que é espiritual ou profeta, isso significa que existe um reino. Você pode ser um profeta ou espiritual. Ah, minha casa não tem muitos quartos. Desde sempre, se você quiser orar, pode orar. Até pessoas que moram em casas de cômodos, com o que você chama de 8 filhos ou 6 filhos, com pai e mãe, com 4 filhos em 2 quartos ou até mesmo em um quarto só. Você está lá e vê que a esposa ficou grávida. Sim. E você se pergunta: nós somos 6 no quarto. Como é que você consegue engravidar? Pergunte ao seu vizinho: como é que você consegue ficar grávida? A gravidez pode acontecer, mas a oração não pode. 6 pessoas em um quarto. Agora, número 2. Como se tornar verdadeiramente espiritual através da oração é porque a oração vai te transformar em uma pessoa de grande e significativa autoridade. Veja, você tem fé, então você também começa a ter uma autoridade real e poderosa. O que é essa autoridade, afinal? Autoridade é. Vou definir isso para você. É uma aura magnética invisível, não facilmente definida, que envolve um homem de Deus. Não é fácil de definir. Não é fácil definir o que é. Por que é que quando esse homem fala, tem mais efeito do que quando o outro fala? Ele falou escrituras. Outro homem falou outra escritura, mas não tem o mesmo efeito. Por que isso acontece? Existe uma aura invisível ao redor de um homem de autoridade. Ele tem confiança que ele diz é verdade. Mas eu não sei porque você sabe que o que ele está dizendo é verdade e que vai acontecer. E geralmente a autoridade vem de estar próximo de alguém. Se alguém que trabalha comigo te diz que vai estar lá às 7, é diferente de alguém que está supondo. É por volta de 6, 7, 8 horas. Suponha que ele ligue, diga que vai estar lá às 7, vai estar lá às 5 pessoas. Você disse que ele vai estar lá às 7h01. Você acredita por causa da proximidade com a pessoa. E a pessoa fala com autoridade. Sim. E você disse, sabe por que sua autoridade é pequena? Porque você não é próximo da pessoa. Se você é próximo da pessoa, talvez você esteja planejando. Você está planejando assar uma vaca. Uma vaca. Você planeja assar uma vaca. Vaca assada. Assado o quê? Vaca. E seu planejador, nós vamos fazer nervuras nisso e naquilo que for. E uma pessoa vem dizer que não gosta de carne de vaca, carne bovina. Eu sei que se chama carne bovina, mas ele não gosta de vaca. Ele não gosta vaca. Mas veja outra pessoa chegar a dizer isso está muito bom. Então, aqui temos carne assada. Temos isso, aquilo e aquilo. Alguém próximo de mim pode te dizer que ele não vai comer. Ah, sim. E você diz, sério? Nem um pouquinho? Por quê? Por que ele não comeria? Sim, mas a pessoa sabe o porquê. Pessoas que são fechadas são pessoas que fazem acontecer o que dizem. Eles sabem por que isso vai acontecer. Sim.
Há muitos anos, eu queria que isto dedicasse nossa igreja. Eu estava falando com as pessoas erradas. Falei com um empresário e ele estava me enchendo o saco. Falei com outro homem, ele estava me dando alguma coisa. Então falei com a secretária dele. Sim. Ela disse, deixa comigo. Sim. Depois ela me falou. Depois ela me ligou. Ela me ligou da Coreia e me contou. E eu já tinha feito uma placa. E ele me disse que dedicaria sua igreja nesse dia. Eu já tinha feito uma placa com outra data. Ela disse, não, ele não vai dedicar você nesse dia. E foi exatamente isso que aconteceu. O que ela disse foi, você vai sair nessa época. E era verdade. Sim. Ela era uma pessoa de autoridade. Ela sabia exatamente o que estava dizendo. Sim. E ele foi embora pouco antes do 11 de setembro acontecer. Sim. Passado pelo 11 de setembro. Então a placa de dedicação dizia que ele dedicou a igreja em setembro, mas ele dedicou em agosto. Ah, sim. Ela me disse que ele dedicaria nesse dia, mas nós já tínhamos encomendado a placa. Ele dedicou uma data diferente do planejado e ela sabia antes. E ela me ligou e disse, é isso que vai acontecer. Sim, você vê uma pessoa que está com Deus. Por isso Elias disse, eu, Elias, que estou na presença de Deus. É isso. Então, quando vem da presença de Deus e fala, acontecem. Sim, você aponta para alguém como se estivesse conversando com uma pessoa. Você diz algo e vê que aquilo aconteceu. Sim, porque você está muito próximo do Pai. Talvez você esteja ainda mais próximo. Você nem sabe que está perto, mas está perto de um certo jeito. E quando você fala, você percebe que o que você está dizendo é exatamente o que vai acontecer. Porque você está muito próximo de um nível. E quando as pessoas não oram, não estão próximas. Então, quando falam, não é com autoridade. É um poder magnético. É uma aura. É uma autoridade. Sim, é isso que os pastores não têm porque eles não oram. Sim. E eles são o reverendo deles. São bispos, são pastores. Veja, a igreja é pequena como um pintinho que não consegue crescer. Mas quando eles falam com os membros não têm autoridade. Eles não sentem o poder. Não atrai as pessoas. Não atrai as pessoas. É por isso que o Egito disse que, se fosse começar uma igreja agora, ele entraria em um quarto e chamaria as pessoas de dentro do quarto. Oh, sim. A autoridade. A oração aproxima você. Qualquer pessoa próxima a mim, essa pessoa lhe diz que alguém que me conhece pode lhe dizer algo. Um dia alguém me comprou algo. Mas alguém que me conhece saberia que a pessoa lhe disse que comprou para mim algo maravilhoso. Eu não abri a porta. Disse isso. Não vai funcionar para mim. Sim, não é meu. Não. Mais pessoas de longe vão imaginar que é isso que ele vai gostar, se aproximar de Deus. Quando você fala, quando você diz para alguém que ela é abençoada, isso vai acontecer. Sim, porque, de certo ponto de vista, você está muito próximo. Deus estará com você. Quando você diz isso, quando eu estava saindo de Singapura, eu era uma senhora idosa. Ela veio para começar a igreja, 90 anos de idade. E eu fui vê-la. Eu disse tchau, tchau. Quando eu disse tchau, ela me falou algumas poucas palavras. Eu me abaixei para ouvir perdão. Aí ela falou e disse obrigada. Eu disse obrigada e fui embora. Oh, sim. E veja, eu pude ver como ela estava próxima de Deus. Na verdade, ela foi chamada para orar pelo pastor, 90 anos de idade. Eu disse que quando ela orou, eu disse, uau, essa pessoa é incrível. Sim.
Você tem pessoas com grandes títulos e elas estão muito longe de Deus. Muito, muito longe de quando dizem que Deus está aqui, eles dizem Deus. Ah, Deus está do lado esquerdo. Deus está se movendo para a direita. Ok, ele está indo para o lado esquerdo. Deus está correndo. Ele não está lá. Então ele está no céu. Deus não está lá de jeito nenhum. O que você está dizendo? Diga para alguém: estou me tornando espiritual. Um homem espiritual, como um homem de Deus espiritual. Número 3. A oração te torna espiritual porque você se torna ungido. Ungido ou você se torna cheio de glória. Eu deveria dizer glória. A Bíblia diz em Êxodo 24, versículo 18. E Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E 2 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 7 diz: se o ministério da morte, escrito e gravado em pedras, era glorioso, de modo que os filhos de Israel não podiam fitar o rosto de Moisés por causa da glória do seu semblante. Glória e beleza. Ah, glória. Glória. Acho pena a palavra glória seja usada. Porque se usássemos inglês moderno, não usaríamos glória. Usaria lindo. Eu usaria algo realmente lindo. Quantas irmãs estão tentando ficar verdadeiramente bonitas com unhas como as do Drácula? Cílios, sobrancelhas, pó espacial para mudar a cor do seu rosto, rosto artificial. Algo para tornar esse lado maior. Tudo mudou em relação ao real. Ah, sim. Tudo que você precisa é da glória. Quando você é uma pessoa de oração, as pessoas vão perceber uma glória. Essa é a glória que estava sobre Moisés. Você se torna bonito, entende? Deixa eu te contar uma coisa. O que você quer atrair? Tem gente que se sente atraída por batom vermelho, sabe? E batom vermelho. Não sei se você sabe a origem do batom vermelho, mas não quero dizer o que é no microfone. Sim, não quero dizer isso no microfone. Ah, sim, eu sei que você não sabe, mas não vou dizer. Eu não sou. Você mesmo pode pesquisar no Google e ver. Sim. Como? O que seu batom vermelho vem fazendo por você todos esses anos? Não trouxe nenhum amado. Mas a glória do Senhor vem da oração, ele vem. Sou cristã há tantos anos servindo ao Senhor. Não são as garotas mais bonitas que descem o corredor para se casar. Raramente vi uma garota que serve ao Senhor na casa do Senhor e ora por isso. Quero dizer, não é uma beleza qualquer, é uma atração invisível. Essa é a atração invisível que vem sobre um pastor. Por quê? Todos os membros da igreja que temos em Papua Nova Guiné, Bispo John, esteve aqui. O que tem especial? Você está concorrendo a Mister Universo? Ele não é candidato a Mister Y. Ele parece magro demais para essas coisas. Sim, mas
A glória do Senhor, a beleza do Senhor. É isso que atrai as pessoas. As pessoas são atraídas pela beleza do Senhor. Oh, sim. É a glória do Senhor. Então vocês veem, pastores, vocês aí parados com suas salas vazias. Não há GLO. A glória não está funcionando de jeito nenhum. Porque você é oração zero. Você fica apenas ouvindo rádio o tempo todo. Rádio. FM 95,6, 98,7, 93,6. Rádio, TV, Facebook. E aí? É só isso? Netflix, Telegram. Ei, mas por que você não tenta entrar na glória? Entre na glória, vá para a presença, como Moisés, 40 dias e noites. Quando ele saiu, o rosto dele estava brilhando, brilhando. Não é isso que estamos tentando fazer com todos esses pós? Não é isso que você está tentando fazer para deixar seu rosto bonito? Você deveria ver o que tem feito com as noivas no dia do casamento delas. Eles se transformam em algum tipo caricatural de algo. Eu te conheço. Por que você mudou? Charit, alegre. E tente chegar à verdadeira e eterna glória do Senhor com todo o seu ser. Tente alcançar a glória divina e resplandecente, a glória sublime e eterna. Há pessoas que não tentam ficar bonitas. Mas você vê que as pessoas virão assim. Irmãs, elas são irmãs que não fazem nada. Eles não fazem nada no rosto. Você os vê ali. As pessoas virão como abelhas, como borboletas que vêm até as flores. Outros estão vindo pela graça, pela unção e pela profecia. Para algumas irmãs, nada menos que 14 irmãos virão propor casamento a irmãos diferentes. Seu problema será: qual deles? Underline eu, qual deles? Este não. Amém. Receba isso em nome de Jesus. Não sei se você já viu, mas anos atrás havia um livro, do Feitiçaria a Cristo. Havia uma mulher, ela era uma bruxa e se tornou cristã. Na contracapa do livro, ela colocou 2 fotos de passaporte, uma de quando era bruxa, praticando feitiçaria, e outra de quando veio para Cristo, mostrando a diferença entre feitiçaria e Cristo. Foi como mágica. Veja, quando a glória do Senhor está sobre você, ela ficou bonita. Na feitiçaria, ela se achava feia. Da feitiçaria para Cristo. Sim. Então, quando você se aprofunda no Senhor, ore, irmã, ore. Passe algum tempo orando. Você vai economizar dinheiro em maquiagem, cabelo, cílios, sobrancelhas, dentaduras, braços postiços. Fé. Faça as 4 respirações inferiores. Estômago de FE. Você economizar dinheiro e me enviar uma oferta. Número 4. A espiritualidade vem porque sua oração aprisionará os demônios. Amém. Oh, sim. Agora, oração. A oração prende os demônios. A oração traz à tona, expõe os demônios. Oh, sim. Agora, como a oração expõe os demônios? A Bíblia diz: mas vós, amados, em Judas 22, vocês. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa mais. Não,
Não. Judas 20. Mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, reinem no Espírito Santo. Fazendo o quê? Edificando-vos a vós mesmos. Edificando-vos a vós mesmos. Ora, a Bíblia diz que aquele que fala em língua desconhecida não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. Como assim? No reino espiritual. No reino espiritual, ele fala mistério. Então, quando você fala em línguas, você já está operando no espírito, onde os demônios estão operando. Então, talvez eles estejam sentados ali observando você. Assim que você começa o quê? Você entra no reino do Espírito e enfrenta o demônio que está sentado na porta, ou sentado na casa, ou sentado no quarto, e você começa a enfrentá-lo e ele começa a receber o fogo. Porque no reino do Espírito, mistérios, coisas ocultas. Y. Sim. Você foi enviado para uma aldeia, para uma cidade, para uma parte do país como missionário. Você está apenas assistindo a filmes. Netflix. Recentemente tive que tirar um dos meus pastores porque o problema era Netflix. Ele não consegue parar. Somente na semana que vem ele assiste séries o dia todo. E há espíritos malignos que estão lá esperando por você. E você não se edifica na sua fé santíssima, hein? Você não se constrói. Quando um homem está musculoso, Júnior, ó sim, você vê que ele é construído. Ó sim. E no reino do Espírito, os demônios podem ver. Ah, eles podem ver que você é muito magro. Não há músculo, apenas flap. Flacidez espiritual. Um dia eu estava rezando com um sujeito que estava cheio de demônios. E formamos um círculo aqui. Apenas cerca de 6 de vocês. Sim, mais um, mais dois. Ah, rezar. Mais uma pessoa. E eu disse, vamos rezar. Ei, você está assistindo? Você está assistindo? O que? Vamos, diga que eles não podem ver você. Entre no palco. Entra no palco. Irmão, vai. Certo? Fique aqui. Segurar. Junte-se a eles. Junte-se a eles. Segurar. Ei, agora, a pessoa com o demônio que vai se voluntariar para ser aquela com o demônio que você realmente quer? Ok, então, um padrão bem estabelecido. Não fique de pé, dê as mãos. Então, enquanto orávamos, você está ouvindo? Os demônios começaram a dizer: eu vou sair, eu vou sair. Diga: eu vou sair. Eu vou ouvir dizer de novo: eu não consigo ouvir. Ok, então eu disse: para onde você vai? Então ele tirou a mão, desconectou-a e apontou para um deles. Não, ele não apontou para o lado. Ele apontou para alguém, um deles, certo? Então vamos fazer de novo. Ok, comece, continue, ore. Você vai sair. Você vai sair. Grite alto. Sair. Para onde você irá?
Agora, veja, naquela noite, o cara apontou para o menino. Ele disse, aqui, vou até esse cara. Sim, eu. E sabe de uma coisa? Eu conhecia o cara. O cara era um dos irmãos não espirituais do grupo. Eu era o pastor dele. Ele era um dos que mais me procuravam. Então, quando o cara apontou, eu disse para ele. Eu disse, ahá, tá vendo? Eu disse, o demônio viu. Bem, o demônio viu. O demônio viu no mundo espiritual que esse cara não é sério. Ele sabe disso. Sim, eu conhecia ele pessoalmente. Sim, eu sabia que ele não era sério. Ele era uma daquelas pessoas que você sempre tem que ficar em cima. Ele não acompanha, não aparece, não ora, nada. O demônio apontou direto para ele. Eu vou naquele cara. É por isso que a Bíblia diz: aquele que fala em língua desconhecida, ninguém o entende, pois ele fala com o Senhor. Como assim? Como assim? No mundo espiritual, ele fala mistérios. Eu vejo você tomando posse de coisas no mundo espiritual, tomando posse de coisas no mundo espiritual. Tomando posse de coisas no mundo espiritual, tomando posse de coisas no mundo espiritual. Aleluia! Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Esta é a vontade de Deus. Quando você aprende a orar, você assume coisas que estão no reino do Espírito, parado ali, bloqueando você, impedindo você de seguir em frente. Você olha, todo mundo olha para cima. Olhe para cima. O que você vê? Teto. Você vê isso? Esses quadrados pretos são tetos. Sim. Agora o teto está atrás dele, acima dele há um telhado. Certo dia, Kenny estava orando na igreja do pastor. E era como se fosse a igreja. De repente, ele olhou para cima e todo o preto sumiu. E ele pôde ver lá dentro. E ele viu como se fosse um macaco grande. Ele estava segurando as CRES. Era ali que ele ficava. E aquele era um espírito que dominava a igreja. Mas porque ele estava orando, ele viu isso no reino do Espírito. E ele disse, desça. E a coisa caiu. Era a igreja de alguém. E você vê que a igreja não está funcionando, nada está acontecendo. Sim, mas você vê como é. E ele disse que todo pastor estava assustado, mas ele estava acostumado a orar na capela. Tão acostumado que ele subia e agora só orava, orando em línguas. Olhava para cima e de repente o teto sumia. E ele viu no reino do Espírito aquele animal descer e sair andando. E a coisa saiu. Ele disse que deixou o pastor da igreja lutando confusão, deslealdade. Ele deixou a igreja. Quando ele voltou no ano seguinte, toda a igreja tinha mudado, toda a igreja tinha crescido, tudo estava funcionando. Sim, tudo estava funcionando. Não é fantástico? Você se tornando espiritual? O que te torna espiritual? A oração te torna espiritual. Número 2. Isso lhe dá autoridade. Número 3. Glória. Então você vê, você com fé. Autoridade com fé. E este é o demônio que está prendendo você. Você assume alvos espirituais. Você é uma pessoa espiritual. Definitivamente. Número 5. Quando você ora, você ganha novas dimensões. Isaías 66, versículo 8. Isaías 66 e versículo 8. Isaías 66 e versículo 8. Lindo. Quem já ouviu falar de algo assim? Quem já viu coisas assim? Será que a Terra pode dar à luz em um só dia?
Ou será que uma nação pode nascer de uma vez só? Quero dizer, uma mulher que dá à luz muito rápido. Mas assim que Sião sentiu as dores do parto, ela deu à luz Sião. Lembre-se, ontem eu fiz questão de mostrar para vocês que Sião e Jerusalém são a igreja. Sião é a igreja, Jerusalém é a igreja. Quando Sião sente as dores do parto ou ora, ela gera algo novo. Sim, pastores trazem um novo nível de igreja e uma nova dimensão. 100 prédios de igreja não vão surgir só porque você grita 100 prédios de igreja ou escreve em construtores supremos de igreja na sua camiseta. Não é assim que se geram coisas espirituais. É um trabalho espiritual. E você precisa jejuar e orar. Ore por horas e entregue isso a Deus, e o poder de Deus estará disponível. E você vai gerar, de verdade mesmo, 100 igrejas com 100 prédios de igreja. Sim. Assim que você entrar em trabalho de parto, ou seja, você precisa começar a ter contrações. Travaili, para mim, soa como línguas. Assim que Sião entrou em trabalho de parto, ela deu à luz seus filhos. Amém. Novas dimensões estão esperando por você. Quando eu ia começar a cruzada de cura de Jesus, fui rezar em algum lugar. Fui rezar por um certo número de horas. Quase todas as coisas novas que Deus me disse para fazer. Eu vou e rezo por isso durante horas. Tenho meus papéis. Preciso corrigi-los. 1, 2, 3, 4, 5. Ver. Até 100. O número de dias, horas. Às vezes esqueço das horas, mesmo porque são mais do que isso. Oh, sim. Não há nada que você veja que eu esteja fazendo sobre o qual eu tenha passado algum tempo orando por alguns dias ou algumas horas. Oh, sim. Assim que Sião deu à luz, ela deu à luz. Esqueça esses icônicos pastores supersônicos esperais, pastores supersônicos modernos. Não precisamos de pastores supersônicos, precisamos de pastores sobrenaturais. Vejo você trabalhando em novas dimensões. A Papua Nova Guiné vai se curvar. Eles não sabem que você está aqui. No reino dos espíritos. No reino do espírito. No reino do espírito. Você está tomando posse no reino do espírito de cidade em cidade, de condado em condado, de lugar em lugar. Em nome de Jesus. Novas dimensões estão surgindo. Esse é um homem espiritual. Quais são as 5 coisas que fazem você ser espiritual? Número 1. Qual oração fazer para produzir o quê? Rezar para produzir o quê? Ore para produzir fé. Número 2. Ore para produzir que alguma autoridade. Número 3. Rezar para produzir o quê? Glória. Glória. Posso imaginar que você costumava gritar glória, glória, glória. Receba a glória sobre a sua vida. Receba a glória. Glória, glória, glória. Glória sobre as suas vidas. Ah, sim, a glória do Senhor, a beleza do Senhor, a glória do Senhor, a beleza de Deus sobre o seu ministério, sobre a sua vida. A glória de Deus. Rama satala be ramashido malissa taramaicholada paramá citameia be glória, 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 glória. Ah, sim, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Só uma pessoa espiritual vai produzir essa glória. Só uma pessoa de oração vai produzir esse caráter de beleza. Só uma pessoa espiritual vai produzir essa beleza, a beleza de Deus. A oração vai produzir a glória.
A oração vai agir no reino do Espírito. Como assim? Como assim no Espírito? Como assim no reino do Espírito? Para Zatolama Mandalaba, a oração produz novas dimensões. Nascem no reino do Espírito antes de se manifestarem fisicamente. Número 6, a oração vai te tornar espiritual porque é um mandamento apostólico. Amém. Pá, sim. Pá, sim. Agora, toda vez que um apóstolo te dá uma instrução, vai começar a plantar igrejas. Ele disse em 1 Timóteo capítulo 2, portanto, exorto que, antes de tudo, primeira coisa, estou aconselhando e aconselhando. Eu digo, antes de tudo, que haja orações e súplicas. Amém. Orações, súplicas, intercessões e ações de graças sejam feitas por todos os homens. Amém. Imagine que o grande homem de Deus, Paulo, está dizendo que a primeira coisa que devemos fazer é orar. E essa é a última coisa que você faz. Veja o versículo. Pastor Timóteo. Ele está falando a Timóteo. Não, eu não sou. Está fora de contexto novamente. Antes de tudo, a oração, a súplica, o teste, seja o que for, deve ser feito por todos os homens. Essa é a primeira coisa. Você entende por que o ministério não funciona? Porque as pessoas não oram. Um pastor que não vai e espera em Deus. Olha, sinceramente, ter um bom casamento não é substituto para a oração. Algumas pessoas acham, estou com minha esposa, estamos tendo comunhão. Quando ouvi o Cat dizer que ele ora melhor quando viaja. Por que eu tinha vergonha de dizer isso? Eu também, quando minha esposa não está por perto, eu oro melhor. Sim, mas essa é a realidade. Um ser humano te impede de orar, e uma esposa não é Deus. E sua esposa não pode substituir Deus. Então, antes de tudo, deve-se fazer orações. Como pastor, não é a segunda, atividade é orar. É isso aí. Então é aí que tudo começa. É aí que tudo acontece. As pessoas têm demônios sentados em seus ombros. Enquanto você está conversando com elas, você vai dizendo, Deus te ama. Aí o demônio vai dizer, não liga para ele. Então, Deus te ama. O demônio diz que ele é um bobo. Deus te ama. Deus te ama. Esse homem é da África. Muitos pensamentos que vêm à sua mente são assim. Os demônios trazem pensamentos. Demônios transmitem pensamentos. A Bíblia diz para derrubar imaginações. Se você quer saber quando está experimentando um demônio ou até mesmo o Espírito Santo, sempre pense nos seus pensamentos. Por isso, quando você acorda de manhã cedo, pode ter um sonho ou um pensamento. Em segundos ele desaparece. Se você não anotar, naquele momento ele vai embora, porque aí você entrou no reino espiritual. Mas conforme o dia vai passando ou conforme você acorda, seu espírito fica submerso. Sim, eu exorto isso antes de tudo. Então, a espiritualidade vai vir quando você assumir esse mandamento apostólico. Amém. Número 7.
Quando você ora, você realmente se torna espiritual porque não foi desviado por outras coisas boas, simplesmente. Você não foi desviado por coisas boas. Você vê pessoas que não oram nunca. Elas foram desviadas por coisas ruins. Mas há pessoas. Quando você chega a um reino, você também tem coisas boas, mas não orações. E assim em Atos, capítulo 6, os 12 chamaram a multidão dos discípulos e disseram: não é razão. Atos 6, 2. Não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. A tabela 7 é boa, mas nos entregaremos no versículo 4, continuamente a oração. Todos os pastores, fiquem de pé. Todos os pastores, reverendos e ministros, fiquem de pé. E de qualquer lugar. Não vejo os pastores da Papua Nova Guiné. Eles não estão aqui. Mas eu acabei de conhecer você. Onde você está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sim, talvez eles tenham ido para casa. Eles estão todos aqui. Muito bem, pastores, dediquem-se continuamente à oração. Amém. Eu só quero aconselhar vocês. Vença a batalha no âmbito espiritual. Vocês não estão lidando com carne e sangue. Que haja uma mudança em vocês. Pensem em como o mundo está caminhando. Isso é natural. Perversões sexuais se tornaram a norma e tomaram conta do nosso mundo. Pergunte a si mesmo se isso é normal. Pergunte a si mesmo se isso é lógico. Pergunte a si mesmo se é até mesmo médico. Pergunte a si mesmo se isso é psicologicamente ou clinicamente correto. Mas ainda assim é a norma. Deveria lhe dizer que você não está lidando com algo natural. Você está lidando com um reino que está guiando o que vemos e vivenciamos no natural. Se você não quer rezar, então você não sabe onde está. Ore e você verá. As pessoas serão convertidas antes mesmo de você falar com elas. Rezar. Glória e beleza estarão com você. A beleza estará em você. A beleza estará em você. As pessoas gostarão de você e escolherão você. Sim, os corações das pessoas serão dados a você. Eles se voltarão para você. Confie em mim. Estou te dizendo, você está lidando com o reino do Espírito. Sim. Quero dizer, pense em mim. Ninguém nunca me apresentou a um singapurense. E mesmo assim fui convidado por singapurenses para ir a Singapura. Isso deveria mostrar algo maravilhoso. Você conhece alguém de Singapura? Sempre mordendo Singapura, né? Eu também. Então, para Deus tocar alguém e dizer: eu quero você em Singapura para pregar para o meu povo. A primeira mega igreja em Singapura. Essa foi a primeira mega igreja em Singapura. Quero dizer, por quê? Porque os pastores têm que. Qualquer um que seja pastor e esteja me ouvindo, decida ser uma pessoa de oração. Decida ser uma pessoa de oração. Todos decidam. Querida, agora você tem tantas ferramentas que vão te ajudar a orar. Seja uma pessoa de oração. Seja uma pessoa de oração. Não se incomode quando você começa a orar e não sente vontade. Se me colocarem em um quarto e pedirem para orar, não, ninguém está me ouvindo. Eu disse, se você me colocar em um quarto e disser para eu começar a orar, sabe o que vai acontecer? Eu vou dormir.
Não posso mentir para você. Eu vou dormir. Eu vou dormir. Talvez eu não durma até de manhã, mas vou dormir pelo menos um pouco. Assim, porque é isso que eu tenho vontade de fazer, mesmo que eu diga que estou sentado e orando. Quantos aqui sabem que vão dormir? Mas você finge que não sabe que vai dormir, mas você dorme. E você se pega dormindo. Mas veja, você vai superar. Por isso precisamos de tempo. Oração, sono. Precisa ter tempo para esse sono. Quando supera o sono e ainda tem mais tempo, consegue orar. Ser humano dorme. Sim. Se eu te colocar num quarto e disser para orar, você dorme? Agora mesmo? É. Estamos todos cansados e todos com sono. Sim. Quando eu digo Pai N, você já foi, você já foi, você já foi, você já foi. E aí você acorda. Sim. Aí você dorme de novo. Então você precisa de mais tempo para o sono acabar. Aí você percebe que fica um pouco mais alerta. Aí você consegue continuar. Por isso as pessoas que reservam um tempinho para orar, elas nunca oram. Incluo o sono quanto à oração e a carne, mesmo sem vontade de orar. Quando estamos fazendo oração em fluxo, você percebe que no começo não sente vontade de orar. Você não sente vontade mesmo. Em certo momento, você percebe que quer continuar. Então, no final do fluxo, você sente vontade de continuar por mais tempo. Sim, é isso mesmo. Porque você venceu a carne e entrou mais no Espírito. Eu estava no Espírito no dia do Senhor, significando que o Espírito está dominando. E você está mais no Espírito do que na carne. Sim. Mesmo estando no seu corpo, você está no Espírito e conectado a Ele. Isso leva tempo. Então você vê que uma oração de 4 horas, na verdade, precisa de 6 horas, ou uma oração de 3 horas, na verdade, precisa de 2, 3 horas com 1 hora de sono e 2 horas de oração, ou 1 hora lutando contra a carne e depois 2 horas de oração, ou talvez até só 1h30 de oração, ou às vezes apenas 1 hora. Sim, essa é a realidade. Você está lidando com suas realidades humanas. Sim. Pare de fingir, pare de fingir, pare de fingir, pare de fingir. Sim. Obrigado. Amém. Você está aí, você está vivendo. Amém. Agora eu quero. A próxima coisa é que a oração fará com que você tenha muito valor, faça muito ou realize muito. Além disso, a oração é uma ferramenta poderosa que pode transformar sua vida e suas circunstâncias. Amém. Tiago 5,16. Veja, quando você é espiritual, você aproveita muito. Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para que, de fato, sareis. A oração fervorosa e eficaz de um justo pode realmente muito, o que também significa que realiza muito e, de fato, muito. Assim sendo, você começa a de fato realizar. A palavra vale muito. Você começa a realizar mais no reino do Espírito. Porque se você reza,
Como? São 2 horas, 3 horas, que tal às 4 horas? Como? Amém. O que é que você fez? Mas a Bíblia diz que isso tem grande efeito. Mas no reino do Espírito, aproveitar significa ter sucesso, alcançar, realizar, fazer algo. Isso tem algum efeito, mas de uma forma muito grande, maior do que o que você está saindo e todas as coisas que você está tentando organizar. Disponibilizar, aproveitar, realizar, alcançar, realizado no Espírito. É por isso que Isho disse que se ele fosse começar uma igreja agora, ele ficaria em seu quarto e chamaria as pessoas. Sim. Alguém disse à Austrália, temos mais de 500 membros frequentando a igreja. Quando juntamos, podemos ter mais de 1.000, podemos ter 2.000. Quando você fala sobre Papua Nova Guiné, podemos ter 10.000, podemos ter isso, mas você precisa realizar muito. Você precisa realizar muito no âmbito do Espírito. Sim. A oração fervorosa e eficaz de um homem justo realiza muito. Correntes de mudança estão disponíveis para realizar. Alcança muito, realiza muito. Esse muito tem um efeito enorme. Espero que, a partir de hoje, todos nós nos tornemos superservos espirituais do Senhor. Ah, sim. Ah, sim. Amém. Amém. Disponível deixou muito disponível de muita disponibilidade deixada. Amém.